No texto que nós lemos, na nossa leitura bíblica, Romanos 12, de 3 a 8, nós também vamos meditar alguns instantes nesse trecho e pensando na vida do ser humano, quando existem coisas interessantes que no dia a dia, no seu viver, e por que não dizer, na sua autoestima, o homem tem algumas características e esta autoestima, às vezes, fala muito alto. O que é uma autoestima? É quando eu faço muitas considerações sobre mim mesmo, penso em mim mesmo e ajo sempre em meu favor. Autoestima. Por outro lado, nós podemos entender que essa autoestima, ela é sadia, é importante, mas alguns têm até uma péssima impressão sobre si mesmos, se julgam incapazes, fracos, se julgam errados, e outros não pensam assim, se superestimam. A chave para uma boa avaliação própria, sincera e precisa é conhecer a base do nosso valor, a nossa identidade com Cristo. A nossa identidade com Cristo. De acordo com os padrões eternos, sem Ele, nós não somos capazes de ser bem-sucedidos. Mas em Cristo, nós somos valiosos, capazes de desempenhar serviços dignos. Se nós utilizarmos os padrões do mundo, em relação ao sucesso e às realizações, nossa avaliação poderá levar-nos a um conceito muito elevado sobre o que valemos aos olhos dos outros e a perdermos de vista o nosso verdadeiro valor aos olhos de Deus. E nós diríamos, esse é um defeito do ser humano. E eu diria, como cristãos, crentes em Cristo Jesus, como que nós poderíamos avaliar isso? Nós pensando na nossa autoestima, porque o homem tem esse desejo, o homem tem essa vontade de se parecer bom, mas nós teríamos que pensar diante dos olhos de Deus, como é que nós estamos encarando a nossa vida? Por isso o apóstolo Paulo ele chama a nossa atenção, aqui no versículo 3 de Romanos 12, não pense em si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Na palavra de Deus nós encontramos, como nós já estudamos hoje na escola bíblica dominical, a proporção da fé, e nós vemos aqui essa palavra, medida da fé. Como é que Deus trabalha nesse sentido? Deus nos capacita, segundo a sua vontade, e Ele fala sobre a medida da fé que Ele deu a cada um. E a proporção
dê vida a cada um de nós. Nada mais, nada menos. Na proporção e na medida exata. Nós queremos considerar nesses versículos que a palavra de Deus realmente, e o apóstolo Paulo chama nossa atenção para que o pensar em si mesmo muitas vezes traz prejuízos para as nossas vidas. Dos versículos 4 a 8, nós veremos que Deus nos dá muitas habilidades e dons para que possamos edificar a igreja de Cristo. Para isso que Deus nos dá dons e habilidades. Mas nós vamos procurar estudar com essas habilidades e essas eficiências que elas podem produzir em nossas vidas. Então nós vamos a alguns pontos que nós vamos entender isso que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Primeiro, temos que entender que todas as nossas habilidades e todos os nossos dons vêm de Deus. 2 Coríntios 3:5 nos diz que não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, nossa suficiência, ou seja, nossa capacidade, vem de Deus. Então nós podemos pensar algo precioso para nós, uma lição que nós devemos buscar sempre. A capacidade que Deus nos dá. Muitos já têm falado sobre a escolha que Deus faz de pessoas. Deus não escolhe capacitados, mas Ele capacita pessoas. Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita as pessoas que Ele escolhe. Segundo, nós temos que entender que nem todos são dotados das mesmas habilidades ou dos mesmos dons. No versículo 6, aqui de Romanos 12, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Outra vez, nós estamos vendo que a proporção da fé, a medida da fé. Cada um de nós deve exercer a sua função, a função que você sente que o Espírito Santo pode capacitar você na sua vida. E você poderá ser usado para um dom, para uma atividade, seja dentro da igreja, ou seja na sua vida cristã, aí fora no mundo. Deus vai capacitar à medida daquilo que você crê, aquilo que você realmente tem fé. Terceiro, saber quem somos e o que fazemos melhor. Em Romanos 12, versículo 7, continuando, ele diz: ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Continua as atividades que Deus capacita a cada um de nós. Em 1 Coríntios 12, 7, diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Um fim proveitoso. Vejam vocês que não é manifestação própria, a minha vontade,
aquilo que eu quero fazer, a manifestação do Espírito em mim é concedida a cada um para um fim proveitoso. Realmente devemos entender isso. Quando o Espírito Santo capacita, há algum proveito, há alguma coisa que deve ser realmente preenchida de forma que nós sejamos úteis na causa de Deus. Quarto, dedicar nossas habilidades, os nossos dons, ao serviço de Deus, não para alcançar algo, sucesso pessoal. Nós sabemos que o ser humano tem muitas vezes no seu coração, no seu desejo, aquele sucesso, ser famoso, buscar a atenção das pessoas, mas não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que a Bíblia fala, que a manifestação do Espírito Santo, ela está visando um fim proveitoso. Para quê? Para a honra, para a glória de Deus, para a edificação do reino de Deus. Quinto, devemos estar dispostos a empregar as habilidades e os dons que temos com todo o nosso coração, colocando tudo à disposição da obra de Deus, sem reter coisa alguma. Quando nós cantamos esse hino 161 do cantor cristão, que fala sobre o poder espiritual, e eu vejo nessa letra deste hino todas aquelas necessidades que o Espírito Santo sente e Ele coloca à disposição de cada um de nós para exercermos uma atividade. Principalmente quando nós devemos impedir que as coisas do mundo, as coisas que o mundo nos oferece, as coisas que vêm lá de fora, mas ele diz nesta letra, para que nós nos dediquemos e nós esperemos que o Espírito Santo trabalhe o nosso interior, o teu espírito renovador. O Espírito Santo sempre renova o nosso coração, a nossa mente. Para quê? Para sermos mais úteis na causa de Deus. Vem tu fazer em mim habitação, em templo teu transforma-me, Senhor. Aqui me entrego em tua santa mão e o teu espírito renovador. Nos versos 6 a 8 de Romanos 12, todos esses versículos, nós temos que observar essa lista de dons e podemos imaginar o tipo de pessoa que recebeu cada um deles. Nós conhecemos irmãos, irmãs, que têm capacidade, que têm adquirido esta capacidade, e nós entendemos que Deus, através do Espírito Santo, tem capacitado pessoas, irmãos, irmãs, e estão se dedicando para fazer a obra do Senhor. Ao identificar os seus dons, pergunte a si mesmo como poderá usá-los para edificar a família de Deus. Nós somos família de Deus. A igreja se constitui nessa bênção de ser chamada família de Deus. Mas como que eu posso ser usado? Pensando nisso,
identificar os dons que Deus tem me dado. E às vezes nós falamos, eu não tenho dom nenhum. Nunca diga isso. Deus sempre usará, de alguma forma, aquilo que você poderá fazer de melhor para edificar a sua igreja. Ao mesmo tempo, perceba que ter todos os dons não garantirá a alguém todo o trabalho na igreja. Não é porque você sabe fazer todas as coisas que Deus vai fazer com que você seja aquele pau para toda obra, né? Deus capacita as pessoas, mas Ele coloca cada um no seu lugar. Mas nós temos que agradecer a Deus. As pessoas cujos dons são completamente diferentes dos seus. Nem todos os dons que Deus dá aos irmãos, às irmãs, nem todos esses dons são iguais. Deus capacita cada um com um dom diferente. Cada um pode ser útil em alguma coisa. Deixem que suas virtudes compensem as fraquezas dos outros. Seja grato porque os dons destes compensam as suas deficiências. E juntos nós podemos edificar a Igreja de Cristo. Lá em Efésios 4, versículos 7 e 8 diz: a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção, outra vez a medida, do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Cabe a cada um de nós, membros da Igreja de Cristo, pensarmos que dons Deus tem me dado e como eu posso usar esses dons para a edificação da Igreja de Cristo. Às vezes uma simples oração feita por alguma pessoa pode ser identificado com um dom. Eu oro pela igreja, oro pelos irmãos, posso contribuir, mas eu posso também falar, eu posso dar o meu testemunho. Como nós estamos usando os dons do ensino, e nós devemos nos aperfeiçoar nesse dom do ensino. Esmere-se no ensino, é o que a palavra de Deus nos diz. É um texto para nós analisarmos e pensarmos sobre o uso dos dons espirituais. Nós temos esses dons. Deus nos concedeu dons. Convém você descobrir quais os dons que Deus tem dado a você, a mim, para que possamos ser usados para a edificação do corpo de Cristo. Que Deus abençoe as nossas vidas e que possamos refletir a cada dia como Deus quer trabalhar em minha vida através dos dons que Ele dá, através do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos.